RFI Convida. Adriana Brandão. O RFI Convida recebe hoje a escritora carioca Adriana Armone, autora de 5 romances. Adriana veio hoje nos falar de seu último projeto, Pagu, no metrô, resultado de uma temporada de 1 ano que ela passou aqui em Paris. Olá, Adriana. É um prazer recebê-la aqui nos estúdios da RFI. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Adriana, você é doutora em literatura pela UFRJ, veio à França fazer um pós-doutorado na Sorbonne Nouvelle durante esse ano que você passou aqui na capital francesa. Você seguiu os passos da escritora Patrícia Galvão, a Pagu, a militante comunista, modernista e ícone do feminismo brasileiro. Passou também pouco mais de 1 ano aqui em Paris, entre 1934 e 1935, numa época de grande agitação política. Adriana, por que Pagu, por que Paris? Bom, em primeiro lugar, porque Pagu é uma grande admiração, mas não apenas como uma mulher particular, mas também como um mito, né? Pagu tem sido uma figura sempre emblemática, né? Retomada periodicamente, mas pouco se sabe realmente sobre essa mulher, que é muito mais complexa do que apenas o mito Pagu. Por exemplo, o romance que ela escreveu, O Parque Industrial, é o primeiro romance proletário brasileiro, mas não é apenas um romance proletário, mas um grande romance, na minha opinião, que ainda não foi lido de uma forma justa. É um romance inovador, com vários recursos modernistas, mas também um romance que fala de uma realidade feminina muito complexa, né? Um romance de mulheres, que mostra muito das condições das mulheres operárias, mas também das burguesas e das mulheres em geral. E nesse sentido, falar de Pagu é também falar de mulheres. Né? Te ajuda a resgatar essa questão de gênero, que é muito importante na sua literatura. Exatamente. De uma forma muito mais complexa, porque se Pagu virou um mito, né? Ela virou um mito também com todas as contradições das representações sobre a mulher, né? E Pagu não apenas escreve esse romance, Parque Industrial, que ainda vai dar muito o que falar, eu tenho certeza, mas também escreve uma carta muito importante durante a prisão, né? No período que ela passou na prisão, no retorno de Paris. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre o período de Paris. Mas nesse relato, nessa carta-confissão, que foi publicado como a autobiografia precoce de Patrícia Galvão, ela fala muito do seu percurso como militante comunista e como escritora, da sua desilusão com o stalinismo, né, com a maneira, especialmente com o machismo existente no Partido Comunista. E fala principalmente da ideia da liberação feminina. Quer dizer, porque Pagu rejeitava totalmente a hipocrisia, né, e a falsidade da família brasileira, do conservadorismo brasileiro. E, Adriana, essa carta ela escreveu depois de passar por Paris. A passagem por Paris foi determinante para essa tomada de consciência, ou para essa mudança da Pagu? Isso, exatamente. Você pergunta por que Paris. Paris foi um período muito importante, mas muito pouco conhecido. A gente tem muito poucos dados sobre o que aconteceu com o Pagu em Paris. Mas a gente sabe, por essa carta-confissão, né, por essa autobiografia precoce, que esse percurso iria afetá-la bastante. Mas o interessante é o seguinte, que a carta se interrompe justamente no momento que ela chega a Paris. E aí, para mim, foi uma grande interrogação, porque, na verdade, a carta não tem despedida, não se encerra, e aí eu me pergunto, por que não existe esse pedaço? Por que foi suprimido esse pedaço?
porque o que ela escreveu, com certeza, tem influência do que ela passou em Paris, que foram as grandes manifestações de 34 e 35 contra o fascismo, e viveu todas as contradições do Partido Comunista francês, inclusive, em relação ao trotskismo, porque ela se aproximou também dos surrealistas, e foi em 35 que houve a cisão entre surrealistas e comunistas, no famoso Congresso de Escritores, né, em que o Breton foi impedido de falar, e o René Crevel tentou defender, e pouco depois ele se suicidou. Então, assim, tem um período assim, muito interessante, né, que é esse período em que a Pagou esteve aqui. Ela fala em alguns artigos desse convívio com os surrealistas, da importância do Crevel. Ela conta que o Crevel teria ligado para ela às vésperas do seu suicídio, mas isso ficou meio um mistério, porque eu não achei nenhuma biografia, dados sobre isso. Por outro lado, tem um conto da Pagou, publicado numa série policial organizada pelo Nelson Rodrigues, coincidentemente, meu primeiro assunto romanesco, né, em A Fome de Nelson. Ela publicou um conto cujos personagens são um Crevel e uma Violeta, que são justamente o René Crevel e a Violette Nozière. E ela, em Paris, eu percebi que deve ter sido muito importante a figura da Violette Nozière, que inflamou todo o ano de 34, né, porque foi um grande affaire que mobilizou a imprensa e o surrealismo em torno dessa mulher que matou os próprios pais e que virou um símbolo de todas as contradições de uma mulher que quer a liberdade, mas, ao mesmo tempo, não sabe, quer dizer, comete um crime e depois ela acaba convertida. Então, assim, foi algo que afetou muito, com certeza, a Pagou, a ponto de ela depois escrever esse conto policial. E ela diz, inclusive, que o Crevel teria se suicidado depois de uma confissão da Violette Nozière a ele. Então, assim, com poucos dados, né, eu tentei reconstituir um pouco esse meio filosófico, imaginário, histórico, né, que a Pagou, em que a Pagou esteve mergulhada. Mas também foi um trabalho quase detetivesco de seguir as pegadas da Pagou. Então, eu procurei em arquivos da polícia, eu procurei em arquivo de hospitais e encontrei um dossiê policial, né, sobre a Pagou, num lugar assim que eu não imaginava, não vou falar agora, mas que fala um pouquinho sobre qual foi a trajetória dela de casa em casa, de fuga em fuga. Porque a Pagou, em Paris, ela foi presa várias vezes, foi ferida numa dessas manifestações, passou alguns meses no hospital, chegou a ser quase expulsa da França e, graças ao embaixador Souza Dantas, ela não foi expulsa, mas foi para o Brasil, onde ela acabou sendo presa pelo governo Vargas. Exatamente. Mas, na verdade, assim, a história não é exatamente essa. Ela foi expulsa em agosto, quando estava distribuindo panfletos contra as manobras aéreas, que eram manobras de preparação para a guerra, e o grupo, né, a Frente Popular, era bem contrário ao fascismo e à guerra. E aí ela é expulsa e depois ela foge. Mas, na verdade, eu não encontrei registro de prisão dela. Encontrei registro de hospital, mas ela se internou por outra razão. E também não vou revelar agora. Mas ela realmente ficou internada um longo tempo no hospital. O ano de 35 é o ano mais misterioso, né, que não tem muitos registros. Eu fico pensando o que aconteceu para que a carta dela tenha se interrompido antes dela chegar a Paris, como eu falei, e uma matéria também que foi publicada pelo Geraldo Ferraz, que veio a ser o grande companheiro dela, né, quando ela retornou. Essa matéria está rasgada no período, numa parte em que ela falaria da viagem dela de Paris. Então, assim, eu encontrei algumas coisas relevantes sobre Pagou, mas encontrei ainda muitos silêncios, né, muitas lacunas, né, e essas lacunas eu tentei preencher com a imaginação, deixando claro que é imaginação, mas que tem a ver com... a imaginação pode ser tão importante quanto a realidade, né? Conseguir entrar nesse imaginário
da Pagu, sobre a Pagu e das mulheres, Violette Nozière e outras, né, que estiveram em torno de Pagu, para mim é muito importante. Porque, Adriana, como em outros de seus livros, você parte de um personagem real, no caso a Pagu, mas você também fala da sua própria experiência, do seu caminhar. Então, esse livro é a Pagu, mas também é a sua pesquisa sobre a Pagu. Um livro que, aliás, acaba também com essa sua temporada aqui em Paris. Exatamente. É um livro, o livro se chama Pagu no Metrô, né? E é um livro que tem várias camadas. Primeiro é um romance. Quer dizer, eu relato a minha pesquisa, faço análises dos textos de Pagu, mas esse relato sobre a pesquisa é também um romance. E é um romance meio policial, porque eu sou meio como uma detetive tentando descobrir o que aconteceu com a Pagu. Mas, ao mesmo tempo, conta a história de Pagu e às vezes, essa história resvala para o delírio, né? E para outros livros, como, por exemplo, o próprio Zazie no Metrô, porque Pagu no Metrô... É uma alusão a Zazie no Metrô. E eu dei muita sorte, né? Porque justamente minha temporada termina com a greve. Porque Zazie no Metrô é a história de uma menina que vem a Paris querendo andar de metrô e não consegue porque o metrô está em greve. Então, a minha temporada termina nas grandes manifestações, como o Pagu, né, esteve nas manifestações de 34 e 35, mas também termina com a greve do metrô. Então, e a Zazie também é uma figura muito importante, porque, como eu falei, quando falei de Pagu, eu também quis falar de várias mulheres. E a Zazie, bom, é uma mulher falada por um homem, o Raymond Queneau, surrealista, né? Mas é interessante, assim, eu relendo o Zazie é uma menina abusada em vários sentidos. É abusada irreverente, mas abusada, assim, extremamente abusada, assediada, sempre está de uma forma meio cômica, falado de uma forma meio cômica, mas está sempre às vésperas do estupro. Então, isso aparece de forma importante, porque a Pagu também, na sua autobiografia precoce, eu discuto no livro questões relativas a assédio, a estupro. A iniciação sexual da Pagu foi extremamente problemática. Ela só sente prazer muito tarde na vida. E é meio irônico que ela seja um símbolo da liberação feminina. Sim, né? Claro que ela é um símbolo super importante e deve continuar a ser, mas também é um símbolo das contradições dessa liberação feminina, do sofrimento, né, que pode trazer essa liberação feminina. Você falou, Zazie foi escrita por um homem, você acha que é importante que histórias de mulheres sejam escritas por mulheres? Sim, acho importante. Acho importante que homens também podem continuar, óbvio, devem continuar a escrever sobre mulheres e mulheres escrever. Assim, é muito importante que nós sempre acrescentemos novos olhares, né? Eu gosto de imaginar a Pagu no livro como um palimpsesto, né? Como uma mulher de várias camadas, de vários olhares. E essas camadas revelam muito também sobre nós mesmas, né? Sobre as mulheres hoje. Você, como Pagu, ficou 1 ano aqui em Paris, você está voltando como ela para o Brasil, apreensiva com essa volta? A gente está num momento bem complicado, e um momento tem uma série de coincidências no livro, né? A Pagu viveu o período de ascensão do fascismo, a gente está vivendo uma escalada autoritária, né? A gente ainda está num período, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Estou apreensiva, mas estou também esperançosa, de uma certa maneira. Eu acho que também há muito o que fazer, né? O fato das coisas estarem como estão abrem um espaço. Enquanto a gente tem esse espaço, a gente tem que lutar por ele, né? E lutar com ele por meio da arte, e sabendo que o mais importante é estar do lado da complexidade, né? A simplificação e enfim, você ser contra ou a favor, ou, enfim, claro que às vezes você tem que assumir uma posição, evidentemente, mas a simplificação e a mediocrização acho que é o nosso maior inimigo. Muito obrigada, Adriana Armoni, que veio aqui à RFI nos falar sobre seu último projeto, Pagu no Metrô. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês.